2020 foi o ano do virtual, do online. Muita coisa mudou, especialmente dentro da minha área de atuação. As audiências que antes eram presenciais, no fórum, na sala de audiência, passaram todas para o ambiente virtual, à distância, dentro da casa das pessoas, dentro das empresas, dos escritórios, enfim, qualquer lugar em que a pessoa se encontrasse e tivesse acesso a uma câmera, um celular, já era possível fazer uma audiência. Isso aconteceu muito em 2020, deve continuar em 2021 e talvez continue nos anos à frente. Então, no vídeo que a gente vai analisar agora, eu vou falar sobre as diferenças entre uma audiência presencial e uma audiência virtual, analisando se é bom, se é ruim, como é que tem sido essa experiência nesse assunto. Vamos lá? A primeira diferença que eu separei aqui para a gente analisar no vídeo é o ambiente. O que é o ambiente especificamente? Antes a audiência acontecia dentro da sala de audiências no fórum da justiça. Então na presença física do juiz, naquele ambiente dele. E na audiência virtual isso acontece, como eu já falei antes, em qualquer lugar. Pode ser na estrada, pode ser na casa da pessoa, onde ela estiver, com acesso à internet e um celular na mão, ela já pode participar de uma audiência virtual. O que isso trouxe de diferença na nossa experiência? Qual é o lado bom? O lado bom é que elimina o deslocamento. Antes, pessoas de cidades distantes precisavam ir até o fórum, então gastava com o deslocamento, tempo, recursos financeiros ou até o escritório do advogado. Isso acabou na audiência virtual, isso é um lado bom. Qual é o lado ruim de não estar no mesmo ambiente? O lado ruim que a gente tem percebido é que por não estar na frente do juiz, às vezes as pessoas acabam tratando com um pouco menos de formalidade. Estando com o seu celular, a pessoa se coloca à disposição, mas a atenção às vezes é desviada, ou às vezes não dá tanta importância ou tem tanta preocupação quanto se fosse presencialmente na frente do juiz. A segunda diferença que eu separei para falar com vocês é a visão. Em que sentido? A visão antes, em uma audiência presencial, ela era num contato juiz com testemunha olhando de perto, olho no olho, bem próximo. O advogado não tanto, o advogado normalmente fica em outra posição na sala de audiência em que ele não vê o rosto da pessoa que está falando, o olhar dela. Para os advogados, até para as partes, o autor e o réu no processo, ver uma testemunha depondo virtualmente foi melhor agora do que era antes na sala de audiência, porque o lado bom então dessa visão, o lado bom é que os advogados e as partes vê diretamente a pessoa na frente da câmera. Você consegue ver se ela desvia o olhar, se ela está olhando para você, se ela demonstra alguma insegurança. Antes somente o juiz tinha acesso a isso. Esse é o lado bom. O lado ruim é que talvez por não estar olhando presencialmente, a pessoa não se sinta tão preocupada, tão intimidada ou atenciosa ao ato. Ela pode estar mais relaxada, talvez não dar tanta atenção ao ato, ou talvez se sentir mais à vontade até mesmo para mentir. Então essa é uma grande preocupação, um possível lado ruim da visão. Terceira diferença, gravação. Gente, essa é uma diferença fantástica e fundamental. As pessoas, quando sabem que estão sendo gravadas por áudio e vídeo, tendem a manter um comportamento mais correto, mais próximo à verdade, mais equilibrado possível. Porque sabe que a gravação é uma prova indiscutível, incontestável de que aquela situação aconteceu. Por exemplo, se uma testemunha mentir na audiência e ficar gravado, ela vai sofrer um processo criminal em que a prova é a gravação. Não precisa de mais nada. Uma prova muito forte e ela pode ser condenada criminalmente. Então a gravação traz mais respeito ao ato, traz mais seriedade. O lado ruim da gravação é que talvez as pessoas possam acabar não agindo com tanta naturalidade do que era no presencialmente. E às vezes a naturalidade pode revelar algumas verdades. Essa é uma preocupação que a gente tem ligada à gravação. A quarta e última diferença que eu separei para falar com vocês diz respeito à conexão. A conexão à internet especificamente, ou as ferramentas que permitem acontecer uma audiência, pode ser algo bom para aqueles que têm uma conexão estável à internet, que funciona muito bem. Então, existe o lado bom da conexão, que é quando funciona, quando tudo dá certo, quando existem os aparelhos para isso acontecer. O lado ruim é pensando nas pessoas que não têm, às vezes, um aparelho de telefone,
não tenham acesso à internet via Wi-Fi ou não têm um plano de dados de internet suficiente para participar de uma audiência. E nesse caso, infelizmente, pode ser que nem participe de uma audiência e ainda especialmente em época de lockdown ou pandemia, acontece de a pessoa não ter audiência, porque não acontece presencialmente e ela não tem condições de fazer de forma virtual. Então, infelizmente, esse é um lado ruim dessa situação. Então, são essas as diferenças que eu queria passar para vocês, pessoal, entre uma audiência presencial e uma audiência virtual. E em um balanço geral, analisando os pontos bons e ruins de cada um dos itens que eu apresentei aqui, a gente pode aprender o quê? Que de uma maneira geral, a audiência virtual tem funcionado, sim, e existem pontos ruins. Se esses pontos ruins puderem ser melhorados, aprimorados, trabalhados neles, a gente acredita que é uma ferramenta muito interessante a audiência virtual e que ela realmente veio para ficar, para atender uma necessidade ou um conforto das pessoas com todos os benefícios que ela pode proporcionar. E quando a gente fala dos pontos de melhoria ou dos pontos de dificuldade, a gente pode trabalhar especificamente neles. Por exemplo, a pessoa que não tem acesso à internet, talvez ela se desloque a um local em que exista esse acesso, que encontre uma internet estável. A internet tem se espalhado cada vez mais e alcançado muitas regiões que antes não alcançavam. Então, o que a gente tira de saldo é isso: aproveitar a parte boa, aprimorar a parte que não é tão boa e ir vivendo com essa nova formalidade, ou melhor, esse novo normal, essa nova normalidade. Então conta pra gente aqui nos comentários a sua experiência com audiências, como foi, o que você enfrentou de dificuldade ou qual foi o benefício que visualizou. E a gente se vê aqui nos próximos vídeos. Até mais!